Então vamos lá, mais uma noite, graças a Deus, estamos aqui presentes, que todos sejam bem-vindos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciado o nosso estudo desta noite, que assim seja. Nós estamos na... Eu passei meu livrinho para a Idelma ler hoje. Tá. Que ela não tem? Uhum. Ou ela faz a pergunta? Tem esse... Por aqui também não dá para ir, dura achar, né? Diferenças entre os espíritos, né? É isso, Página né? que é? É a página 57. 57. Já foi. Ó, nós estamos estudando o livro que é o Espiritismo, né? Estamos na parte das perguntas, né? Que fazia para Kardec. Então, diferenças entre os espíritos. É a pergunta e depois vem a explicação de Kardec. Tá bom? Pode... Você vai fazer a pergunta? Essa diferença entre os espíritos é esse de pretinho, que é a pergunta. Isso, toda, né? aham. Essa é o V, né? O 5. Deixa eu achar. Diferença entre os espíritos. O Senhor fala de espíritos bons e maus, sérios e levianos, e eu lhe confesso que não entendo essa diferenciação. Parece-me que, ao abandonar seus envoltórios corporais, deveriam despojar-se das imperfeições inerentes à matéria, adquirir luzes sobre todas as verdades que lhes estavam ocultas e livrarem-se das preocupações terrenas. Resposta. O que ele perguntou? O que a gente entendeu dessa pergunta aqui? Que ele fala, né, das diferenças entre os espíritos. Que o Senhor, quer dizer Kardec, né? O Senhor fala dos espíritos bons, maus, sérios, levianos. Eu não entendo essa diferenciação. Que diferença que tem nos espíritos isso daí, né? Aí ele fala, parece que ao abandonar os envoltórios corporais, quer dizer, o corpo físico, né? Deveria também deixar as imperfeições inerentes à matéria e adquirir luzes sobre todas as verdades, né? Que lhes estavam ocultas e livrarem-se das preocupações terrenas. Então ele fala assim, a impressão que dá que a bondade, a seriedade, isso tudo como se fosse da carne e não do espírito, né? Então, assim, desencarnou, isso tudo tinha que ficar aqui, ficar junto. E não é assim. Carrega. Né? É o que as virtudes, os vícios, isso tudo o espírito carrega. Né? A ignorância, a falta de desenvolvimento, de crescimento espiritual. É do espírito, não é da matéria, né? É o espírito que evolui, é o espírito que decide, é ele que tem a vontade, né? Então a matéria, ela bloqueia muita coisa aqui, mas não é assim. Quer dizer que a bondade, a maldade, a seriedade, a leviandade não é do corpo físico, é do espírito. Por isso que tem que estudar, né? Isso. Porque para poder ir aprimorando, é isso? Isso, o estudo, por que a gente nasce aqui na Terra? Fala que é para 3 coisas, né? Um deles, o aprendizado intelectual. O outro é o desenvolvimento das virtudes. E o outro é para alijar do nosso corpo, do nosso espírito, débitos do passado.
né? Eu matei, eu roubei, eu destruí lares. E aí o que vai acontecer? Ah, morreu, acabou? Não, não é assim. Deus perdoou, mas a gente tem que reparar. Existe a lei da reparação. Então, a gente nasce para quê? Desenvolver a inteligência, ou na escola, ou em casa, ou na vida, na profissão, você vai desenvolver a inteligência. É que você vai numa casa, você desenvolve a inteligência. Porque tem gente que não dá conta nem de varrer. Vai para lá, vai para cá, né? Vai para um lado, suja para o outro. Então, assim, a gente nasceu para isso. Então, isso tudo é de quem? É do espírito, não é do corpo de carne, né? Morreu, tudo continua no espírito. Se é bom, continua bom. Se é mal, continua mal. Se é honesto, continua honesto. Não muda. O que acontece quando desencarna? Amplia. Que aí que você vai para os estágios, né? Isso. Cada estágio que você passar, você vai estudando, vai aprimorando para você ir para o outro estágio. É isso? Isso. É como se a gente estudasse, estivesse numa sala de aula. Você não tem como você pular de uma sala para outra sem aprender aquilo que está ali, né? Então a gente vai passando por etapas e vai evoluindo e vai crescendo, né? Então não tem como. A gente vê muita gente falar assim, ai, Morreu, acabou. morreu, virou um anjo, ai, virou uma estrelinha, ai, vou chamar ele para vir me acudir aqui em casa. Muitas vezes a pessoa desencarna mal, ruim, custoso, né, desonesto, e vai continuar desse jeito na espiritualidade. Não vai dar salto, não vai ter milagre. Vai continuar o espírito do mesmo jeito que era, pior. Porque quando você chega no mundo espiritual, você não tem corpo de carne para bloquear, para segurar. Não tem. Lá o espírito é pleno. Lá você é diferente. É tudo com intensidade. Tem aquele bordão corriqueiro assim, queimou etapa. Quer dizer, você passa de uma Pulou. etapa para outra. Queimou etapa, evoluiu. Não é assim. Não né? é assim. É aos poucos. É aos poucos, a gente vai galgando. Isso é o conhecimento, as virtudes, né? O que é a nossa busca? A nossa busca é a sabedoria e o amor. Essas duas coisas aí tem que desenvolver. E os débitos, tudo de errado que faz, você tem que devolver para a pessoa diferente. Você tirou a vida, você vai ter que dar vida. Eu tirei a vida de alguém, eu matei, eu fiz alguma coisa ruim com ele. Vai nascer dentro da minha casa, vai sair do meu ventre, vai ser meu filho. Alguém que eu tirei a vida, eu tenho que dar a vida. Eu destruí um lar, eu vou ter que refazer esse lar. Então, assim, é a lei de Deus. Tudo que faz, volta para nós. E quando a gente chegar a ser um espírito puro, anjo, tudo muito lindo, maravilhoso. Aí sim. É porque você já fez o saldo. Isso. Né? Você já foi se organizando Subindo os degraus. Lá para mesmo. chegar lá, né? É. Milhares de anos, tá? Ih, Milhares de anos, tá? é. Pra chegar a ser anjo. Vixe Maria. Vamos voltar aqui muitas vezes ainda. Sim, com certeza. Nossa, eu vejo por mim, meu Mas eu nasci na Deus. praia, né? Tanto que eu sou custosa, meu Deus, vou demorar A ainda. cada encarnação, nós voltamos em cada encarnação, reencarnamos melhor. Cada reencarnação nós vamos reencarnando melhor. Melhor, vai aprimorando, né? A intenção é essa, né? Aí aqui nós temos o livre-arbítrio, né? Mas cada encarnação, por exemplo, eu encarnei aqui agora. A próxima encarnação minha vai depender do que eu estou fazendo hoje. Se eu for fazer muita Coisa prejudicar errada? as pessoas, fazer muita coisa errada, a minha outra reencarnação não vai ser tão fácil. Lógico que não. Precisa Vai saber se você vai Você ser tem que preparar a próxima. merecedor. É, Eu posso fazer uma observação aqui que eu vi esse dia. falar. Sabe aquela criança do Rio de Janeiro que estava no carro, que
os pais foram assaltados, e aí os pais saíram do carro, mas não deu tempo de retirar a criança. Aí ele ficou preso no cinto e eles saíram sendo arrastados. Eu lembro. Eu lembro. Aquele menino, aí ele foi numa médica. casa espírita, Espírita. né? Aí ele falou que ele estava, era Resgatado. débitos que ele tinha, que em vida passada ele arrastava, na época, ele arrastava as pessoas. Quando tinha, eu não sei, deve ser na época lá, Na época daquelas lutas de existia aquelas carroças, o doideiras, povo arrastava Em muito. Roma, né? Ele arrastou muitas pessoas, então ele tinha que vir passar por isso Passar para ele por pagar isso. esse tempo. Lembra da historinha que eu contei lá do homem? Que ficou rico, muito rico. Ele foi juntando dinheiro e falou, agora eu vou fazer uma viagem. Ele tinha um sonho de não sei em que lugar. Tinha que viajar. Tinha que ir pelos mares. E ele organizando, comprou a passagem. Quando ele comprou a passagem, ele adoeceu. Deu uma doença, teve que cortar ele, abrir ele daqui até lá embaixo. Aí mostrou, e aí ele desencarna. E ele viaja, vai para a espiritualidade. Aí mostra que numa vida ele era dono de um garimpo, um escravo engoliu um diamante. Ele mandou Ele segurar, cortou. segurou, ele veio com o facão e abriu o homem inteiro. Então mostra tudo que a gente passa aqui nessa vida, com o conhecimento que a gente já tem, a gente pode saber que isso é resgate. Não tem aquele homem também Resgate. da lavadeira que o menino foi morar com o homem? Também. No Chico também. Então, assim, nessa vida, tudo que a gente passa é reparação. Hoje uma moça me ligou, uma amiga minha, falando, né, da vida difícil, apertada, difícil, problemas, né, de herança e tudo mais. Aí ela falando, eu falei pra ela, falei, olha, pensa o seguinte, eu nem vou falar pra você equilibra, porque só quem passa é que sabe. Falei, faz o seguinte, tenta mudar de pensamento. Assiste uma outra coisa, vê série, pensa em outra coisa, vê um bordado, não sei. Assiste alguma coisa. Sai desse pensamento ruim e pensa que isso é um resgate. Quando a gente tem vida muito difícil, trabalha, alguém vem e te lesa, leva aquilo que é seu, você está pagando. É dívida. É dívida, você está entregando. Dívida você paga, né? Você paga, você Dívida entrega. você paga. Você está pagando, você vai Você ficar acha ruim livre. que ele não tá A sabendo, gente mas acha paga. ruim. Paga. A gente acha ruim, mas a cobrança chega. Então, aqui nessa terra, é isso daqui que ele falou. Não, essas diferenças, né? É do espírito, não é da matéria. E essa dívida talvez não é nem dessa vida, né? É vidas Passadas, pode ser, porque às vezes a gente não tem condições de resgatar. Nessa vida eu não dou conta. Eu preparo, pronto. Agora chegou o dia. Dia de pagar a dívida. Aí vem a pagar a dívida. Ou então receber. Dificuldade, lá no finalzinho você ganha alguma coisa. É o que você tinha para receber, né? Só que como nós temos conhecimento, nós temos nosso livre-arbítrio. Então vamos procurar corrigir todos os dias nossas imperfeições, para ver se a gente tem um desencarne melhor e na próxima a gente volta com menos dívidas. Isso. Menos dificuldade. Esse é o nosso propósito. E olha, e é difícil nesse mundo que nós estamos vivendo, porque é demais, né? Então a gente tem que assim, fazer muita força de vontade para melhorar. Porque não adianta a gente ter essa noção que nós temos aqui e continuar errando. A gente está criando débitos para a próxima. Com certeza. Eu acho que é o Chico falava, se a gente quiser viver bem na encarnação, Vamos plantando vamos agora. preparar para ela ser boa. Isso mesmo. Sem contar o umbral, né? Agora vai o João. Vamos para a resposta? Vamos para a resposta. Mas Nós já destrinchou a resposta. Nossa, já achou a resposta. Mas é bom, hein? tá bom. Livram-se realmente das imperfeições físicas, isto é, das enfermidades e fraquezas corporais.
Todavia, as imperfeições morais dizem respeito ao espírito e não ao corpo. Entre eles existem os mais e os menos adiantados intelectual e moralmente. Seria falta de senso acreditar-se que os espíritos, ao deixarem o corpo, recebem ato contínuo a luz da verdade. O Senhor pode acreditar, por exemplo, que depois da morte não haja diferença entre o seu e o de um selvagem ou de um bandido? Se assim fosse, inútil teria sido o trabalho de instruir-se e moralizar-se, pois, transposto o túmulo, todos estariam no mesmo pé da igualdade, só gradativa e às vezes muito letalmente realiza-se o progresso dos espíritos. Dependendo isto de grau de punição, muitos há entre eles que veem as coisas sob o ponto de vista mais exato que durante a existência terrena. Outros, pelo contrário, têm as mesmas paixões e preocupações, os mesmos conceitos errôneos, até que o tempo e novas provas lhes permitam o aperfeiçoamento. Note que o que lhe digo vem da experiência. Com as características de que lhe falei, apresentam-se em suas comunicações. Assim, pois, é princípio elementar de espiritismo que, entre os espíritos, os haja de todas as gradações intelectuais e morais. Então quer dizer que as imperfeições do corpo, né? Morre o corpo de carne, quer dizer, aquele sofrimento do corpo de carne acaba, né? Mas o espírito, ele continua do jeito que ele era. E é o que ele fala aqui, ó. O espírito, quando a gente chega na espiritualidade, não tem mais o corpo de carne. Muitos podem o quê? Acordar, entender que está na espiritualidade, que pode acordar. Agora, muitos podem não perceber, nem percebe que morreu, nem percebe que desencarnou, né? Vai continuar com as brigas, vai continuar com as confusões, vai continuar do mesmo jeito, como se estivesse encarnado. E não está encarnado, está desencarnado. Então, isso é o que nós falamos, né? É a evolução, é gradativo. A evolução nossa, o aprendizado é gradativo, é para e passo, é devagarzinho. Não é rápido, né? É difícil, porque assim, geralmente a gente reencarna naquele círculo, né? Parece um círculo vicioso, né? No círculo dos afins, dos desafetos. Se você já tem dívidas, é com aqueles. É com eles. Então é com eles que a gente tem que refazer, que tem que tentar mudar, não? Só que muitas vezes a gente reencarna e o que acontece? A gente continua nos mesmos erros, nos mesmos vícios, nos mesmos erros. Só que tudo bem, não tem problema. Mas você continua nos mesmos serviços, então tá aqui nesse mundo, não tá lá na identidade, né? Porque para continuar com os mesmos vícios, pode continuar. Você vai para a espiritualidade, continua. Se era fumante, continua fumante, né? Se era sexólatra, continua. Se era alcoólatra, continua. Se era drogada, continua. Aqui, né? Umbral, onde que é o umbral? Será que é aqui? É lá? Eu estava lendo esses tempos agora, falando o seguinte: umbral, a gente fala, umbral, tem tanto espírito desequilibrado, tanto espírito atrasado. Que jeito que é o nosso mundo? Nosso mundo é de espírito adiantado? Não é, não. É o povo do umbral que está aqui reencarnado, né? Então é de lá. O umbral é um reflexo daqui também. Aqui um reflexo do umbral. Então o pessoal do umbral é os que estão reencarnados, é nós.
é nós estamos aqui hoje, mas nós estávamos lá. E vai ficar nesse vai e vem, né? Por quê? Porque a gente não muda rapidinho. Pra gente deixar de um vício, demora, é difícil, é complicado, né? Você desencarna, você quer usar o vício, o que você vai fazer? Você vai conseguir um encarnado pra você usufruir do vício, né? Mas aí, às vezes, você vai num encarnado, ele já tem dono. Ele já tem os espíritos que vai usar ele naquele vício. Você tem que ir atrás de outro encarnado. Até se achar um encarnado que afina, vai te aceitar, que tem afinidade e que aquele vai ser seu. Aí você vai ficar com ele ali e usufruir. Eles também ficam lá quietinhos, esperando até se arrepender. Às vezes eles ficam lá 10, 15, 20 anos sofrendo, até que se arrepende, aí a espiritualidade vai lá e tira eles e vai para a colônia. Aí vai para o hospital, vai para a colônia para poder É isso. Também. A gente imagina fazer o tratamento correto, Isso. né? A gente Também imagina tem esses casos também. Tem várias situações, né? Tem aqueles que são viciosos, se a gente pegar no livro dos espíritos, a escala dos espíritos, a gente começa a ver aquela escala, a gente começa assim, se ver um pedacinho em cada escala. Ah, parece que aqui eu estou aqui. Não, mas eu também não sou tão isso. Você Mas fica eu sou um procurando pouco onde disso. é que cada Aonde que a pedacinho que gente você está? encaixa, né? Ali naquela escala, a gente observa que a gente tem um pouquinho dos defeitos. Tem um pouquinho, a gente ainda não é evoluído, né? Então, assim, tem aqueles espíritos que desencarnam, que já tem, quase não tem vício. Tem aqueles que estão com ódio, com vingança, fica 100 anos, 200, 500, 1000 anos preso, parado, né? Então, tem, assim, muitos casos. Nós, espírita, temos o conhecimento, né? E erramos sabendo, E erramos. Por quê? tanto que é difícil. Por que que a gente erra? Porque fala mais alto dentro de nós, né? A gente tá tão acostumado com o erro, tá tão acostumado a fazer... Nem percebe. Você tá tão acostumado com o erro, tão acostumado com aquilo, que você acha que aquilo é normal, né? É difícil a gente acordar para transformar e mudar. E muitas vezes, o que acontece com a gente? Tem que sofrer muito. Você fica lá no fundinho do poço, para você resolver querer sair daquele trem ruim. E tudo depende da sua vontade, cara. Sim. Ninguém vai te tirar. Não, ninguém. Não adianta, Sueli. Não adianta eu falar assim, Sueli, vem cá, bebe essa água aqui, ó, ela é um remédio. Eu Não acho quero. que tudo depende do interior de cada um, da É vontade igual própria de cada um. aquele casal pedindo ali no tempo no Brasil. uma gordinha, uma gordinha. Aham. Que espírito é aquele? Isso aí. Você vê? Eu vejo aquilo. Eu falei, que espírito que ele é? Retardadíssimo. O que ele está fazendo ali? Aquele outro moço da perna cortada, que Sim. fica lá sentado, né? A gente fica assim, a gente estuda, aí você começa a ver as pessoas, você começa a analisar, você quer entender, né? Você fica assim, você quer entender. Entender, O que está acontecendo? Pode ter acontecido uma coisa gravíssima, um desafeto, um desarranjo, uma coisa que te leva para a sarjeta. Você vai lá para o fundo do poço. E para ele sair daquilo ali, Depender de Aquele é o livre-arbítrio, né? Não é você dando uma esmolinha, dando uma moedinha. ele Não sabe. é isso que vai resolver o problema dele. Eu já conversei com ele. E Às vezes eles não querem sair daquela vida. É igual os drogados, né? Você Eu- leva ele, interna um ano, solta ele. eu vi E eles tapeiam ele mesmo, né? Ele tapeia ele mesmo. Aham. Eu vi não sei se foi no Instagram, um depoimento de um moço que foi e tirou ele. O moço estava sujo, aquele cabelo tudo crescido, barbona, estava parecendo um bicho, sujo, imundo, na rua. O moço foi, tirou, deu banho, cortou, roupa limpa. Passou um tempo, cadê o moço? Estava lá de novo, catando lixo, do mesmo jeito, no mesmo lugar.
deu oportunidade para trabalhar, para tudo. Não, ele voltou para o mesmo lugar. Às vezes, A chance foi dada, né? às vezes a gente não sabe o que que passa no coração da pessoa. Às vezes teve como que fala? Um desarranjo Será que não amoroso, Será que não tem um espírito colado nele também, Clara? obsessão. O que mais que pode ser? Um desequilíbrio amoroso. Às vezes você teve uma decepção muito grande que te leva à derrocada. Perdeu a vontade. Você perde vontade de viver, você perde de lutar, você perde tudo. Né? Será que também não pode vir influências do passado, não? Agir assim? Ou será que é dessa que eu tiro assim? Não, com certeza traz. Isso é desarranjo, desequilíbrio, né? Porque a gente, o ser humano, a vontade do ser humano, a gente tem os instintos de conservação. A gente tem um monte de coisa que Deus, ao nos criar, Ele já colocou várias coisas que vêm fazer com que a gente tenha vontade de crescer, de evoluir, de caminhar, né? Quando a gente está ocioso, parado, quieto, é anormal. Quando você está agindo, trabalhando, caminhando, esse é o normal. Esse é a normalidade, é o saudável. Quando você está apático, parado, ocioso, está adoecido, está fora do eixo, não está no equilíbrio. Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe. Se for estudar os esquizofrênicos, essas pessoas que têm doença, lá atrás, de vidas passadas, tem alguma coisa que aconteceu para lá, para estar nessa condição hoje. Então, assim, é do espírito. E quando a gente reencarna, tudo vem à tona. Às vezes a gente reencarna, é muito rico, tem muita condição, pode ajudar tanta gente, pode fazer tanta coisa, e é mal, e é ruim. Aí o que Deus faz? Agora você vai inverter a moeda. Agora você vai ser miserável. Agora você não vai ter nada, você não vai ter nem o mínimo, você vai ser miserável. Aí a gente vai ver o outro lado da moeda. Que jeito que a gente dá valor? Vivenciando, não é? Eu, por exemplo, se eu falar pro outro, ficar dando palpite na vida dos outros, eu não passei por aquilo, eu não vivi aquilo, como que a gente vai ficar dando palpite, né? Você vai dar palpite, você tem que vivenciar, porque aí você sabe que jeito que é. Agora, sem vivenciar, não vamos ficar falando na vida dos outros, porque não adianta, né? E é assim, hoje a gente está numa situação, na outra muda. Deus não vai deixar nós acomodados. Se Deus deixar nós bonitinhos só naquilo ali, a gente não cresce. Ele muda a gente. Nossa vida está ótima hoje. De repente, na semana que vem, a casa cai, você perde o dinheiro, você tem que mudar de profissão. Para que Deus faz isso? Se mexer. Para se mexer. Inteligência tem que trabalhar. A gente tem que mudar. É por isso que tem esses reveses. Para quê? Para a gente mudar. Não pode ficar acomodado. Fica parado, acômodo, né? Por exemplo, se eu tivesse muito dinheiro, sabe que eu ia trabalhar? De jeito nenhum. Ia gastar dinheiro à toa. E o quê? Ficar quietinho. Agora veja se o meu perfil é para isso. Ia ficar doente. Sueli, coitadinho de quem morasse com você. Nossa Senhora, parecia. Só o menino para aguentar você. Só o menino mesmo. Só porque te ama, né? Que lindo. Então vamos lá. Pode, gente, Quer que eu leia a pergunta? esse estudo é para falar. Pode falar o que quiser. Que tiver vontade. É bom, porque a gente. Eu acho que nesse negócio do umbral aí, o pessoal imagina um brejo lamacento, né? Fez tudo sujo de barro, não é? E afogando, E afogando e correndo dos outros. Pode até ser. Pode ser desse jeito. Esse umbral, quando é um estado de espírito que a pessoa se sente. Ela se sente na lama e pronto. Ela cria, né? Ela cria isso. chega lá, vai jogar dentro do tacho. Sei lá. É isso. Sabe?
Isso depende da condição espiritual de cada um, né? Eu acho que é aqui na é a mente. mente. Você imagina o que É a você mente. quer, né? Por exemplo, se a que gente... joga ele para um lugar desse e não dá conta de sair. Às vezes aqui a gente faz tanta coisa errada, desencarna. A hora que você desencarna, você vê o tanto de bobagem que você fez. Aí você quer consertar. Que jeito. Voltar logo. Aí você quer consertar, você vira um pinhé Aí no tem que pé voltar, dos ué. familiares. Mas aí para voltar tem que fazer preparação de novo. Você tem que programar a sua vida. Ó, você vai nascer em Paranaíba, casar com fulano, vai ter tantos filhos, vai trabalhar, vai ficar o pobre ou rico. Tudo programado, né? Tudo organizado. Assim, é. Aí demora até 50 anos. Tem. 100. Só que tem vezes, dependendo do tipo do espírito, Não vem. vem, eles preparam, ele é mais necessário na carne, tá reencarnado, deficiente, doente, quietinho lá, todo torto, quieto. É melhor ele ali reencarnado do que na espiritualidade. Aí ele não tem condições de escolher a reencarnação, não tem condições de preparar, porque é um espírito muito, às vezes fez muita maldade. Olha Hitler, né? Que mata muita gente, faz muito mal, é muita maldade. Aí esses espíritos é a reencarnação compulsória, é obrigatório. Ele vem num corpo parado. Num corpo, às vezes, totalmente debilitado. Do tanto de ruindade que fez, o tanto que você fez é o que volta para você. É o que vai voltar. É o que você vai ser merecedor. É. Então, assim, Quem sabe ele não é um mendigo desse daí pedindo as coisas, né? quem sabe? A gente não sabe, né? Que ele está adormecido nas Por enquanto. profundezas do umbral, porque se ele ficar, ele não é capaz dele vir aqui E e fazer. ainda Fazer pior. Fazer reações. sim, ele é um obsessor das pessoas para Com- fazer o que ele quer, com- o que ele fazia se Com criar. certeza não vai ficar por aqui. Vai para outros mundos. Vai para mundo anterior ao nosso. Vai ser professor lá. É o moribundo. É. O espírito assim vai para mundo. Ele não Inferior. inferior. Um planeta inferior. Ele não é que vai ele viver só aqui. regride, ele não regride, porque ele continua sendo o que ele é, só que é muito mal. Muito mal. Se ele fica, é igual a gente pegar uma pessoa muito ruim e pôr junto com as boas. O que ele vai fazer com as boas? Vai matar, vai destruir, não é? Então não pode. Aí, agora, hoje está diferente. Hoje tem muito mal e pouco bom. Tá desse jeito. Só que vai mudar. Vai ser mais bom e quase nada ruim. Então esses ruins vai para mundo de primitivo. Vai inventar roda, vai viver sem luz, vai viver com as precariedades do planeta. Padrões políticos, vai tudo inferior. Lá eles vão sentir as sensações. Eles estão no mundo primitivo ao nosso, sentindo essas sensações de poder e não ter como. É como eles de lados de capela quando vieram pra cá, né? Eu fico pensando, será que a gente não veio de algum outro lugar? Porque eu, às vezes, eu sinto, assim, uma tristeza, uma saudade de uma coisa que eu nem sei o que é. Só te explicar. De onde que é? Posso descer de capela. Não. Às vezes, não sei. Às vezes não é daqui do planeta Terra. Às vezes é de um planeta compatível, mas não é esse. Porque, assim, então a gente... Eu acredito que nós aqui, tudo espírito velho, encarnado. Nós não somos nenenzinho bobinho, não, viu? A gente sabe muito bem o que veio, o que tem que fazer. Não faz porque não quer mesmo. Pode ser milenar, nosso espírito, Leio. né? Leia. Falta 20 minutos. Dá até para ler mais uma pergunta e uma resposta. Mas é Então, você vai na pergunta? A pergunta, mas por que, afinal de contas, todos os espíritos não são perfeitos? Cria-os Deus de todas as categorias? Ó, interessante, hein? Quem vai ler a Posso resposta? ler também. Lê. Então, Equivale isso a perguntar por que razão todos os alunos de um colégio não cursam filosofia? Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino.
a dissemelhança que entre eles existe não constitui diferentes espécies, mas graus diversos de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos, pois são almas de homens, e os homens não são perfeitos porque são a encarnação de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual alternam-se incessantemente. Pela morte do corpo, o mundo corporal oferece seu contingente ao mundo espiritual. Pelo nascimento, o mundo espiritual alimenta a humanidade. Em cada nova existência, o espírito realiza um progresso mais ou menos grande e, quando já possui adquirida na Terra a soma de conhecimentos de elevação moral que o nosso globo é suscetível de oferecer, deixa-o e alcança mundos mais elevados, onde vai adquirir novos conhecimentos. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de certa maneira, um reflexo do mundo corporal. Encontram-se neles os mesmos vícios e as mesmas virtudes aqui observadas. Existem sábios e ignorantes, pseudo-sabidos, pseudo-sábios, prudentes e levianos, filósofos, calculistas e sistemáticos. Uma vez que não se libertam de suas preocupações, entre eles todas as opiniões políticas e religiosas têm os seus representantes, cada qual fala de conformidade com suas ideias e a miúde. O que dizem não é mais do que uma opinião pessoal. Por isso, não se deve dar inteiro crédito a tudo que dizem os espíritos. Olha só, tá vendo só? Eles não mudam, né? Desencarna, aí ele fala, né? Todos os espíritos não são perfeitos. Uai, mas então Deus criou, como assim, né? Uai, ele criou uns bons, uns ruins, uns perfeitos, uns melhorzinhos, outros não. Foi Deus que criou essas diferenças? Não. Aí ele fala que não. Os espíritos, eles não são perfeitos, né? Aqui, todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. Todos, lá no livro dos Espíritos, fala que todos foram criados simples e ignorantes. Todos nós somos criados no mesmo ponto, na mesma forma, né? E ali, ninguém sabe nada, ninguém é nada, e aí a gente vai construindo o nosso progresso, a gente vai evoluindo, né? E uns vão mais rápido, outros vão mais lento, cada um sua caminhada. Cada um tem a encarnação de que carregou, né? Isso. Vai depender o quanto sábios são. Isso. E ele está falando aqui também que os espíritos é de acordo com quem? Com os encarnados. Por quê? Porque hora você está desencarnado, hora você está encarnado. E não muda. É o povo mesmo daqui. São os mesmos. Achei muito interessante, esses dias eu estava assistindo uma palestra e falando o seguinte, que a maioria do povo do umbral está reencarnado. E que é nós. É nós. E a reencarnação é no bebê? É no bebê. Do bebê. No bebê. É ali que se inicia, né? Quando vai haver a reencarnação, o espírito já é preparado. Já uns estudam, faz um tratamento, desencarnou, está doente, faz um tratamento num hospital, vai para uma escola. Agora nós vamos preparar. Qual que é o seu ponto fraco? Para receber aquele corpo. Primeiro o espírito que vai reencarnar, ele é preparado. Estuda, fala na cabeça dele bastante, Adão. Qual que é o seu defeito? É isso, isso, isso. Qual que é a sua virtude? Isso, isso, isso. Você vai reencarnar então assim, assim.
Essa família aqui pra você. Não, mas eu tô com medo. Eu acho que isso aí pra mim é muito perigoso. Eu acho que eu vou fraquejar. Não, então vamos de outro jeito. Então, existe os espíritos encarregados de planejar a reencarnação. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas nós não dá conta. Chega aqui, perde tudo, perde o rumo, a gente esquece, a gente perde tudo. Aí o que acontece? Esse vai ser o pai, vai ser a mãe. Aí, depois do ato sexual, quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, aquele espírito já foi minimizado, ele fica pequenininho, e ali o seu perispírito já começa. Cada célula, não tem aquela primeira célula que duplica e vai duplicando? Espírito ali. Cada vez o perispírito já vai se unindo, célula, e o corpo de carne se forma, e o espírito já está ali enraizado através do perispírito. É no momento que ele... Da concepção. No nascer, da concepção. Isso na concepção. Igual as pessoas falam assim, não, 15 dias, pode abortar, não tem nada ali. Tem. Do momento que houve a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o espírito Já está. está ali com toda a equipe espiritual para o plano reencarnatório. Mas não tem corpo sem espírito, né? Não, Não, Tem, eu tô falando. pode. depois que vem. Tô falando assim, mas não tem corpo sem espírito. Não. Tem aqueles... Para reencarnar? Não, sem espírito, andando. Não, né? não existe. O corpo morre. É assim, o corpo, a gente reencarnou, reencarnei. Eu vou reencarnar, quem que eu sou? Eu sou corpo, espírito e perispírito. Sim, as três coisas. É o contrário. Espírito, o perispírito que liga e o corpo de carne. Entendeu? Então eu sou um encarnado. Se eu sou um encarnado, eu tenho esses 3 elementos. O espírito, ele é diáfano demais. É tipo uma luz escura, se a gente não é tão evoluído, só que aí precisa do perispírito. O perispírito, ele é plástico, ele é moldável. Aí ele molda a gente da forma que você quer ser. Na espiritualidade, quando eu desencarnar, Você Adão, escolheu o caminho, a condição. isso, quando eu desencarnar, Adão, eu vou... Quem vai me acompanhar? O perispírito. Porque o perispírito é que dá a forma no espírito, entendeu? Porque o espírito é mais uma coisa mais sutil, mais etérea. Quando você É como desencarnar, o corpo fica. quando você desencarnar, o corpo morre. O corpo se decompõe e você fica só espírito e perispírito. Isso vai se juntando, unindo, fundindo, a uma fusão. Quando você é espírito puro, você tem seu perispírito, mas ele está ali sumido, ali no meio do espírito. Só que, por exemplo, Jesus Cristo precisou reencarnar, ele tem o perispírito dele. Sem haver, não tem ninguém, nem o espírito fica sem o perispírito. Porque o perispírito é tipo a roupa do espírito. Por exemplo, eu quero aparecer com a minha forma de Glaucio, eu desencarno. Eu faço a minha forma, eu penso, a minha forma está aqui. Se eu quiser aparecer a reencarnação de outra vida, da Maria, eu penso, eu já estou na forma da Maria. Então é assim. Mas não perde nada. O corpo de carne é aqui reencarnado. Às vezes tem prova de reencarnação para a mãe que abortou, ela fica grávida, não tem espírito, cria aquele corpo de carne. A hora que nasce, morre, falece. Aí não tem espírito. Às vezes não tem espírito. Aí ele não preparou, né? O espírito não Não, preparou aquele corpo. Não, às vezes é uma prova só para a mãe. Só É uma pra mãe. para a mãe. Mas pode também o espírito noutra vida. Às vezes você fica faltando tempo de vida, você se mata, você morre antes da hora, né? Aí falta aquele tanto. Aí você vem, nasce, fica lá, vive lá um dia, desencarna. Porque faltou. Porque precisou. Ou precisa reconstituir. Tipo, suicidou. Você suicidou. Você detonou com o corpo de carne. Né?
Então aí aquilo vai muitas vidas para reconstituir tudo de novo. Então cada vida vai reconstituindo, até você limpar tudo, aí você continua na sua evolução. Mas tem o aborto espontâneo também. Às vezes o Tem. espírito vê que ele não vai conseguir aquela missão, aí ele resolve pular Desiste. fora. Aham. Aí existe esse o aborto espontâneo. Também. Às vezes o espírito pensa, não vou conseguir essa carga que eu Fica com peguei. medo. Tô com medo, não estou preparado. Isso também. E também aí já é uma aprovação para a pessoa que perdeu também. Quem perde, ninguém passa o que não deve, né? Tudo a perfeição, a justiça de Deus, ela é muito perfeita. Então, assim, ninguém passa o que não é de passar. Se eu estou passando uma aprovação, uma dificuldade, alguma coisa, aquilo ali é alguma aprovação, alguma coisa que a gente está limpando do espírito. E quando é um aborto provocado, se a criança não quer, mas não vai, por quê, né? Quando é... Provocado. Não é A mãe provocado. aborta o filho. Né? Por que tem tantas mulheres que querem ter filho e não pode? Ô, Glaucia, Tem problema? Eu li sobre o Né? assunto e quando é um aborto provocado principalmente das clínicas, todo o ambiente já começa da secretária até quem foi fazer o ato, todo mundo está envolvido ali nesse pecado, já está com esse Comprometido, né? com essa Todo dívida, com essa dívida. É tipo uma gangue, Sim. uma equipe, né? Todos. É uma gangue. Eu li uma vez uma história de uma família, muita dificuldade. Era um casal, só filhos problemas. Só filho, um mais problemático do que o outro. Aí mostrou que noutra vida era gangue. Era uma gangue de fazer o mal, de fazer coisa errada. E eles eram os mentores, o pai e a mãe. Ali que naquela reencarnação era o pai e a mãe, eram os mentores que levou as pessoas à prática do mal. Você leva a pessoa à prática do mal, numa profissão, de alguma forma, no lar, depois você vai ter que arrumar aquilo ali. É da lei de Deus. O que você faz, volta. Você levou pessoas, filhos, a ser ladrão, a ser bandido, você não corrigiu, você não educou, vai voltar. Vai voltar aqueles meninos defeituosos, com defeito, culpa sua. Aí você vai ter que organizar aqueles meninos a ficar bom. Quando eles não organizar, não ficar bom, você não Você vai ter que fazer a tarefa. Você vai estar ali com a tarefa. Vem uma vida, vem duas, vem três, vem 10, vem 1000. Mas tem que ser feita a tarefa. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tudo que a gente faz volta para nós. É muito... Essa lei de Deus, ela é muito correta, né? Eu li também sobre isso, igual você acabou de dizer. Por exemplo, a pessoa, ela cometeu pecados, mas ela se arrependeu. Ela arrependeu. Então, ela se livrou de ir para suponhamos para um grau. Ela já foi direto para uma escola ou para um lar, igual tem várias casas, né, lá do outro lado do mundo, né? Mas isso não quer dizer que ela está livre das coisas que ela fez. Não. Ela só não foi para um grau, ela foi para essas outras casas espirituais que existem no nosso mundo. Mas que ela vai ter que reparar os erros que ela fez. Sim. Porque senão, era muito simples, né? Só arrepender e pronto. Não, mas a lei de Deus não é assim. Tem a lei de compensação. Depois tem a lei de compensação, né? Se você também trabalhar no bem, aquele mal que você fez é compensado pelo bem que você fez. Ameniza um pouco. Ameniza. Tem que ter uma recompensa. Tem que ter. Nada é perdido. Nada fica perdido. Lá no livro Os Mensageiros, lá é uma história atrás da outra mostrando disso. O mal, o amor cobre a multidão de pecados. Pessoas que veio para perder um braço inteiro, perdeu só o dedo.
foi trabalhar na caridade, foi servir sopa, foi ajudar. O que aconteceu? Era para perder um braço. Não, perdeu só o dedinho. Então, assim, o amor também, ele cobre, né, a multidão de pecados. Se você, ao invés de você ter que sofrer, não, você pode trabalhar no bem. Você pode fazer o bem para as pessoas, igual nós aqui no centro, né? Trabalhando no bem, ajudando as pessoas. Sabe lá Deus, o que a gente já não fez? Sabe Deus, né? Hoje a gente está fazendo diferente. E não é por acaso que estamos aqui procurando esse conhecimento. Porque não é fácil. As pessoas não acreditam no que nós estudamos, no que nós acreditamos. Porque eu acredito no que eu estudo. Baseado em quê? Em um monte de coisas. Se a gente for observar, mas por que isso? Por que disso? A resposta. Né? Então o Espiritismo dá resposta para nós de muitas coisas. É só a gente buscar que você vai ter entendimento para isso. Tem muita indagação, né? Sim, a gente não encontra resposta, né? E com as vidas sucessivas é mais fácil de se entender, né? Então é isso. Quantas horas? Já deu o horário? Deu 8 horas. Já, né? Se vai querer cantar ou vai querer ir embora? Não, acho que vamos finalizar. Boa noite, Arlete, seja bem-vinda. Vamos finalizar? Vou cantar uma música só para terminar. Quantas horas é agora? Você está doido para cantar. Já tá até, não está nem com som. Vamos finalizar, depois canta a música. Vamos cantar? Que esse Porque dia na vamos outra semana cantar. eu não pude cantar. Tem muito, teve. Tantos fazer? compromissos. Tem um óculos aqui da comunidade, ó. Olha o óculos da comunidade. Verdade? É verdade. Esse é o Germano. É a Lupinha. Esse óculos foi da... Eu vou trazer uns óculos usados. Que era lá de aquela casa. música que eu passei para você. Ai, eu vou... Certo? Esse certo. É muito alto, muito forte. Você deu certo. Esse óculos está dando para todo... Deu ou não? Aí. Quase todo mundo usa esse óculos. Qual que vamos cantar, gente? Eu não conheço. Quer segurar na mão de Deus? Você Você conhece Segura na Mão de Deus? Não cantar seguro, eu quero aquela música. Tá bom, vamos Não providenciar. sei nem o nome da música, eu passei para a Glaucia. Tá. A Glaucia muito relaxa. Tô mesmo. Meninas do Eu sei céu, porque você tá com vocês têm a dó de mim, pelo amor de Nós- Deus. Reza por Nós mim. chegamos 3 e 5. O dia dá tudo fora. E agora, ela tinha que dar lá 3 horas, chegou 3 e 5. Vamos lá. Tudo fechado aí. 1, 2, 3. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Como é linda. Quem será o autor dessa música? A do homem do Roberto Carlos. Essa música é Aquela do homem do maravilhosa. Roberto Carlos foi o Chico que fez a letra para ele. Não sei se é verdade, não falo lá. Deve ser. Então, tá bom. Então, vamos agradecer a Deus, né? Vamos agradecer a Jesus por essas bênçãos, por estarmos aqui mais uma vez, meu Deus, estudando, harmonizando, equilibrando as nossas forças espirituais. Te pedimos, Senhor, visite os nossos lares, a nossa família, toda a nossa família, consanguínea ou espiritual. Que todos sejam envolvidos pelo Teu amor, pela Tua paz. E te agradecemos por mais essa oportunidade. E damos por encerrado nosso estudo desta noite. Que assim seja. Muita paz. Muita paz. Obrigada. A presença de todos. Fiquem com Deus.